Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Tenho um escritório especializado em regularização de edificações e decidi criar um podcast, que é o Pod Prosa de Engenharia, para trazer um pouco mais de conhecimento, de informação. E por isso hoje trago aqui o Dr. Messias Camilo, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, Adriana. Uma honra estar aqui presente no seu podcast. Já havíamos combinado há algum tempo. Na verdade, finalmente deu certo. Estou muito honrado com o convite. Eu que agradeço a sua presença. O Dr. Camilo é uma celebridade aqui na nossa Imagina, cidade. de forma alguma. Ele é sócio fundador da Camilo e Barreto Advogados Associados. Com o que vocês trabalham lá, Dr. Messias? O nosso escritório está muito relacionado ao seu público aqui, né, que a nossa especialidade é na implantação de empreendimentos imobiliários, notadamente loteamentos. Esse é o carro-chefe do escritório. Implantação de loteamentos de acesso controlado, loteamentos populares, condomínios, tá? E incorporação imobiliária de modo geral. Regularização de imóveis, mas o grande destaque do escritório, eu diria que é a parte de implantação de empreendimentos imobiliários. Então eu regularizo a edificação e você regulariza um passo antes. Passo antes, o terreno, exatamente. Então quer dizer que o meu serviço depende do seu? Exato, nós estamos interligados, entendi, viu? Entendi. Verdade. Hoje o nosso tema vai ser a legislação na construção civil. A gente vai entender um pouquinho mais plano diretor, código de obras, lei de desocupação do solo, as leis complementares que acabam entrando. Ele falou um monte de nome diferente aqui, gente, acesso controlado, condomínio de acesso popular. Vamos saber tudo, Vamos porque trinchar. Na faculdade a gente aprende muito a parte técnica, mas essa parte de legislação e outra coisa, a legislação para cada município é diferente. Muito, altera muito, infelizmente. Isso é um pecado, mas é a realidade. Até porque cada Tem cidade tem a sua uma característica, particularidade, né? A gente tem, acho que, como que é o nome do nacional? Código das Cidades? É o Estatuto das Cidades, Estatuto das né? Cidades. Temos a lei federal, que é a Isso. Lei de Parcelamento dos Solos, 6766, de 79, perdão. E aí vem o Estatuto das Cidades, que é uma outra legislação que regula bastante essa matéria. E aí vem o Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo / Código de Obras dos municípios, que vem destrinchando o fino, né? A realidade de cada município mesmo. De forma federal, a gente tem um parâmetro. Exato. E depois cada um vai desenvolvendo o seu. Exatamente. E a gente ainda tem aqui em Atibaia, porque lembrando que a gente está gravando em Atibaia, então eu vou falar da legislação de Atibaia, mas sempre você consegue puxar as informações para a sua cidade, porque afinal de contas estamos no YouTube, à disposição de todo planeta. o Brasil, do planeta. Quem falar português vai conseguir entender. Hoje em dia até traduz, né? Opa, tá fácil. Então, assim, a prosa é essa, vamos entender um pouquinho mais. A gente ainda tem que lidar aqui com o Código Sanitário de 1978, então quando a gente vai fazer projeto, qual que é o tamanho mínimo do quarto, qual que é a área de iluminação e ventilação, Código Sanitário Estadual de 1978, tá? Exato. Então, muita legislação. É muita informação, Muita né? legislação que tem que ser peneirada aí para chegar no final, né? Posso começar a perguntar? Por gentileza, viemos aqui para isso. Vamos lá. A gente tinha... Nos últimos 2 anos, a gente teve uma série de mudanças, Muitas. de alterações. No nosso então, município. quem está chegando... Porque quem é o nosso público, tá? Certo. Engenheiros, arquitetos, estudantes, profissionais da construção civil, proprietários de obras que querem entender tudo quando ele vai começar a construir. Você é daquele tipo? Vou comprar um carro. Aí assisto todos os vídeos do carro. Quais são os maiores problemas que aquele carro costuma dar antes de comprar, né? Sim, então, se sem você dúvida. vai construir, o que você vai fazer? Vou Pesquisar, estudar tudo que pesquisar tem. antes. Pra, na hora, a gente não passar menos Com apertado, certeza. né? E é o que eu recomendo, tá? Desculpa até te atrapalhar, eu recomendo porque o que chega no meu escritório, cara, aquela velha história, né? Começa a construção pelo telhado. Não, gente. Vá, se informe com especialistas, consulte o município, a legislação antes de iniciar, porque já vi muito problema aí que a pessoa teve até caso de demolição, para vocês terem ideia. Então... Eu tenho um sogro, né? Simpaticíssimo. E ele que tinha um terreno triangular de esquina. Olha que delícia de terreno. Super tranquilo. E aí ele falou assim, não, eu vou querer construir aqui. Eu falei, então, não pode. Ele falou assim, como não pode? Eu falei, é que tem o recuo. Né? Eu falei, mas o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. Eu falei, não faz, não é assim que funciona. Ele, como que não é assim? Eu falei, não é assim. Tanto que não... Eu até desisti de fazer o projeto pra ele, foi o profissional que fez. Eu falei, melhor você contratar outra pessoa. Porque mistura o pessoal com o profissional, mas assim, a gente tem regras a seguir. A gente tinha, antes,
Lei de Desocupação do Solo. Isso. Então, sempre que a gente ia fazer um projeto, eu pegava a lei de Desocupação do Solo e seguia aqueles critérios. Perfeito. A Lei de Desocupação do Solo, ela define... A Lei de Desocupação do Solo, eu posso contar um fica pequeno à vontade. histórico aqui para ficar bem didático para o pessoal entender. Perfeito, fica à vontade. Nós tivemos uma alteração recente do plano diretor. Né? O plano diretor nosso, que em média atualizado a cada 10 anos, demorou um pouquinho para ser atualizado o nosso. O primeiro foi em 2010, 2008, alguma coisa assim, o nosso primeiro plano diretor aqui de Atibaia. E só foi ser alterado em 2022. Tá? Que deveria ter sido 18, exatamente, 20 ali. Exatamente. Aí por questões variadas, inclusive políticas, demorou e foi apenas aprovado em 2022. O plano diretor... 26. 22. 24. O plano diretor... 22, tá o plano certo. diretor, 22. Que o plano, por que eu estou começando por aí? O plano diretor é a grande legislação que regulamenta a matéria de uso e ocupação do solo. Né? Zoneamentos que classificam ali as regiões que a prefeitura, né, o governo entende como prioritárias para uma série de situações, crescimento urbanístico, crescimento comercial, crescimento industrial. Então esse é o grande guarda-chuva que nós falamos, o plano diretor. Ele é o macro da cidade. É o macro. Né? Um plano de governo que é uma previsão feita para uma evolução de cidade ao longo de 10 anos. Então esse é o plano diretor. Pensamento a longo prazo. No plano diretor, após a expedição do plano diretor, vem a lei de uso e ocupação do solo, que ela é uma lei mais fina. Ela já desce no critério mais técnico, discriminando exatamente o zoneamento. Então, vamos lá. Aqui vai ser umas R1, umas R2, umas R3, uma área mista, uma área industrial. Na lei de uso e ocupação do solo, ela faz a radiografia da cidade mesmo e faz a mancha dos zoneamentos com as classificações que o poder público deseja para aquele local. Atrelados, amparados ao plano diretor. Então, o plano diretor macro desce essa lei mais específica, fazendo a radiografia bairro a bairro ali, vamos colocar assim. Que era o que a gente tinha 2 anos atrás. Exatamente. Que estava baseado no plano diretor de 2008. Exatamente. Tá, ok, entendi, tô entendendo. Tô entendendo. Então veio lá o plano diretor em 2022, nossa lei, como você bem falou, de uso e ocupação do solo, ela não estava em sintonia com esse plano de 22, plano diretor de 22, ela estava em sintonia com aquele de 2008, logo precisava ser ajustada, né? Então agora, em 2025, em maio, vai completar 1 ano aí da edição da nova lei de uso e ocupação do solo, mas que levou uma nomenclatura um pouco adicional, que é o Código de Obras e uso e ocupação do solo, né, que é a nossa lei atual. Por quê? Que ela, além de descer nessa minúcia da radiografia da cidade, do zoneamento, ela trouxe alguns critérios do Código Sanitário que você mencionou. Ela já fez menção, então eles quiseram consolidar tudo em um dispositivo. Consolidaram também algumas coisas relacionadas a loteamentos regulamentados, né? Sim, de acesso. Já tornaram... Você fala os irregulares que estão passando por processo de regularização ou não? Deixa eu ver se eu entendi. Antes. Uhum. Antes. A gente, quando ia aprovar um projeto, a gente tinha que pegar a lei de desocupação do solo. Isso. E a regulamentação do loteamento. Ah, tá, entendi. A restrição urbanística convencional, que é imposta pelo loteador quando dá a aprovação da confecção do loteamento. Porque às vezes, no passado, acontecia... O Jardim Paulista era um exemplo. Um exemplo clássico. Aí podia desdobrar conforme os R2, exato, mas pela lei da restrição urbanística, a regra do Jardim Paulista não podia. Exato. E aí, às vezes, a gente ficava confuso. Muita dúvida. Isso... No Código de Obras, eles deram uma alinhada nisso. Exato. Agora eles buscaram consolidar. Perfeita observação, Adriana, porque isso gerou... Gente, no meu escritório eu tive diversas demandas nesse sentido. A lei municipal... Porque o que o judiciário entende? Tem a regra urbanística posta pela lei de uso e ocupação do solo, mas o loteador tem a faculdade de colocar também uma restrição mais severa do que a legislação municipal. Nunca mais solta. Mais restritiva. Né? Sempre prevalece a mais restritiva. A mais branda, por exemplo. Há casos que é mais branda, mas aí você coloca na balança qual que é mais restritiva. Se for a lei, vai pela lei. Se for a regrinha interna lá, que é a restrição convencional que a gente fala,
aplica-se a restrição convencional. Mas isso, por muito tempo, a prefeitura, e não só aqui em Atibaia, em vários municípios, não respeitava essa regrinha que chama-se restrição convencional imposta pelo loteador, que fica verbada na matrícula lá. Quando você compra um terreno, sai lá a regrinha específica daquele loteamento. Ninguém lembrou delas até dar problema. Exatamente. Então, o que aconteceu? A pessoa comprava um imóvel e aprovava na prefeitura. Quando chegava, o Paulista foi um exemplo clássico aqui. Deu entrada, ó, pela legislação municipal estava tudo certo, o cara fazia um conjunto vila ali, perfeito. Só que quando ia olhar a matrícula, tinha uma averbação de que aquele loteamento só poderia fazer residências unifamiliares. Logo, diverge com a figura do condomínio, né, o conjunto vila. Então, começou a dar problema. Isso foi levado ao judiciário e, por incrível que pareça, prevalecem as restrições convencionais impostas pelo loteador. Entendeu? Então, isso gerou muita dor de cabeça. Ikebana é um exemplo também, que próximo disso, lá teve uma pitadinha mais grave ainda, mas está relacionado a esse tipo de divergência que houve na legislação. E você colocou muito bem, porque essa nova lei que trouxeram, né, que foi aprovada agora em 2025, ela tentou regulamentar e padronizar, trazer uma harmonia entre a legislação municipal e essas regras construtivas dos loteamentos. Por muito isso que na lei anterior tinha ZR1, ZR2, ZR3 e essa tem ZN35, tem 1 milhão de zonas, porque elas estão muito justamente atreladas às restrições regras dos loteamentos. Então acaba, por isso que tem tanto, não é que ficou mais complicado, é só pesquisar direitinho. Perfeito. Que sai lá. Então a gente então vamos lá. Macro. Plano diretor. Na minúcia, o Código de Obras, que é o nosso... Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ele tem esse nome todo mesmo? Isso, Código de Obras e de Uso e Ocupação do Solo, entendeu? Essa nomenclatura hoje da legislação. Mas como um Código de Obras, ele traz informações extras que o anterior não tinha. Exatamente, como eu falei, que são capítulos. Então ele vem lá. Se você pega a legislação hoje, que é a Lei Complementar Municipal 925, tá? Quem tiver interesse, tá no site da prefeitura lá, você clica. A gente pode deixar na legenda, né? Boa. Isso é muito importante. Você que trabalha em Atibaia ou precisa trabalhar em Atibaia, é fundamental a leitura. A gente podia montar um curso, né? Como aprovar o seu projeto em Atibaia? Vamos fazer parceria? Ainda mais com você, já tá mais que cacifado aí. Mas assim, gente, é muito importante fazer a leitura dessa legislação, porque é a legislação mais atual, muito embora, veja, a gente estava conversando nos bastidores aqui. É uma lei que ela tem deficiências, sabe? É uma lei muito boa, ela trouxe novidades, mas tem deficiências como qualquer outra lei. Não à toa que ela está num processo já de revisão. Ela poderia ser revisada 6 meses após 6 meses da publicação, exatamente. Porque é natural, gente, é uma lei muito grande, ela entra na minúcia fina, então... Poxa, tudo num texto só, né? Exatamente. Então, há incompatibilidade, infelizmente, só no dia a dia que se pega. Eu tenho um caso aqui, vou contar. Por favor. É que é prosa de engenharia. Não, é importante, tem que chegar, Tem um cliente que veio para uma regularização e ele tá num quarteirão que é consolidado, residencial, mas os quarteirões em volta dele são industriais. E na hora da prefeitura montar o zoneamento, não perceberam que realmente é um detalhe muito fino. Muito fino. Que aquele quarteirão dentro daquela zona tinha característica residencial. Então, tipo... Tanto que a gente nem entrou com o projeto dele, porque se eu fosse entrar com o projeto dele era... Os recuos 4 metros, 8 metros, 2... Cara, não acabou tem... O terreno tem 200 metros, não cabe. Vai faltar área para ter o recuo. Porque esses recuos fazem sentido para um galpão industrial. É isso. Mas não fazem sentido para uma edificação num lote de 200 metros. Exatamente. E aí a gente já fez o apontamento, marcamos, mandamos para a prefeitura, sugerimos alteração na próxima revisão, porque assim a comunidade, né? Eu sou presidente da Associação dos Engenheiros, né? E não fiz isso como presidente, fiz isso como interessado ali, que viu, né? identificou o problema. Mas se você achar alguma coisa e quiser mandar para a associação para que a gente encaminhe, ou se você mesmo quiser encaminhar, pode fazer isso via Mandoc, né? Pode
pode ser, mas eu recomendo. São sugestões construtivas. Construtivas, né? E necessárias, eu diria, porque, veja, a prefeitura tem um braço limitado, são técnicos excepcionais, vai aqui meu abraço a todos eles, né, porque eu tô muito... Não, mas eles são muito profissionais e eles escutam, e eles discutem no sentido de assim, eu acho assim, mas eu não acho assim, mas dá a oportunidade do contraditório, né, você poder ali esclarecer. A melhor solução. Exato, não é tipo assim, eu sou eu penso assim e acabou, não. É sempre mas, construindo. Veja bem, Dri, e se for assim, tá. E se você olhar do meu lado, tá. E se a gente fizer assim, ficou bom pra todo mundo, né? A gente vai ajustando. Mas, por exemplo, um caso como o teu, que provavelmente várias outras pessoas vão identificar ao analisar o seu cliente ali, poxa, isso você está fazendo um favor, na verdade, para a administração, porque eles não têm essa condição, essa equipe tão extensa para enxergar, poxa, aquele bairro, essa quadra está em descompatibilidade com o zoneamento imposto. Não tem. Então, é na medida que o caso vai surgindo que eles vão ajustando. E considerando que nós estamos no período de revisão da lei, então, se você tiver, aciona a Adri aqui, ou até mesmo a associação, né, e faça esse apontamento. Isso tenho certeza que a equipe da prefeitura vai compreender. Se tiver alguma dúvida, vão chamar para sanear essa dúvida, mas que vai ter essa alteração, acredito que seja possível sim. Beleza. Tá? O que mais que a gente falou? Plano diretor. Código de obras, lei de usucapião do solo, né? Que aí, que eu estava dizendo por quê? Por que mudou a nomenclatura agora nesta nova lei? Que eles trouxeram capítulos adicionais comparado à última lei de uso e ocupação do solo. Na última lei de uso e ocupação do solo, só falava realmente de empreendimentos, ali, implantação de loteamentos, zoneamento, né, mancha de zoneamento, e se limitava àquilo. Nesta nova lei, eles trouxeram muitos dispositivos do que você acabou de citar, do Código Sanitário de Obras Estadual. Então, eles quiseram já importar algumas coisas e fazer alguns acréscimos também nessa matéria, já colocando numa lei una. Então, para o técnico de fora, principalmente, chegar e já ter uma visão muito concreta, muito real de todas as exigências que o município vai fazer, para não ficar esse monte de legislação esparçada. A gente fala, aí o cara olha uma, aí olha outra, muitas vezes tem conflito de uma com a outra. Então, eles prezaram e buscaram trazer essa consolidação em uma norma. Mas, como dito, é uma lei muito complexa, muito difícil, extensa, muito extensa, e vai precisar de reparos, né? Uma crítica que eu tenho, vou agora puxar pro meu lado, posso falar? Pessoal, estamos aqui fazendo sugestões construtivas. Sempre. Inclusive, falo com diversos técnicos, secretários, vereadores, gabinete também, já estive lá falando de algumas demandas, e uma delas, que é o que me preocupa, inclusive eu faço questão, por isso que eu falei, Adri, eu quero comentar porque hoje a dor está sendo em mim, que estou, como falei, na ponta da lança aqui, fazendo a aprovação dos loteamentos. Mas em curto, médio prazo, a dor vão ser em vocês. Eu vou explicar o que é. Hoje nós temos os dispositivos nessa lei, chamado, um dos artigos, chamado o artigo 166 da lei. Depois, quem tiver curiosidade, dê uma olhada na redação dele. Ele traz lá a redação, a meu ver, respeito a opinião diversa, mas a meu ver inconstitucional, que ele proibiu o sistema isolado na aprovação de um loteamento. Vou tentar esclarecer para vocês. Hoje, se eu tenho uma área um pouco mais distante, antes, né, eu poderia, a lei federal me garante, a lei estadual me garante, só que o município veio e travou, de forma unilateral e, a meu ver, como falei, inconstitucional. Se eu tenho uma área um pouco mais afastada, eu posso, com força na legislação federal e estadual, fazer o sistema isolado. Então, eu construo lá todo um sistema de captação de água, fornecimento de água e a destinação do esgoto. Faço uma estação de tratamento de esgoto autônomo, tanto água quanto esgoto. A lei federal e estadual me garante, e a municipal sempre garantiu. Esta nova lei, houve uma alteração que proibiu esse tipo de situação. Então, eu necessariamente, se eu estou um pouco mais afastado, eu tenho que necessariamente ligar a rede pública. Que não, se a gente for olhar, fala, nossa, que legal, é bacana. Só que, poxa, a gente sabe que a rede pública da Atibaia não chega nem na Jerônimo. Se bobear, chega na Jerônimo. Então, qualquer área mais distante que isso,
não poderia empreender, ou você tem que fazer essa interligação. E a depender do local que você está, essa interligação fica inviável, inviabiliza o empreendimento, porque é um custo muito alto para você fazer toda essa rede, né? Então, o que eu coloco? Isso está afugentando diversos empreendedores da cidade. Que alguém pode falar, mas isso é bom, a cidade cresceu de forma desordenada, tem muito empreendimento, mas eu discordo porque quando se fala em verticalização, ok, verticalização eu acredito que houve exageros, de fato, em locais, né, com vista cênica, foi permitido. Agora, o loteamento, muito pelo contrário, o poder público se vale desse instrumento para fazer uma série de obras, porque ele não tem recurso próprio, vem a iniciativa privada e faz obras de contrapartida, né, que desafoga não só o empreendimento, mas todo aquele entorno, sem um centavo do recurso público. A contrapartida no loteamento, ela tem a finalidade de proporcionar a mitigação do impacto... Do entorno. Essa é a regra. Mas a gente sabe que está vendo também até um exagero aí, mas não vou entrar nesse mérito, que eles estão, para tudo, colocando uma contrapartida até pesada, né? Em outras regiões da cidade, mas não vou entrar nesse mérito porque eu acho que mas via de regra, em tese não poderia, a meu ver, mas assim, é um expediente que está sendo utilizado e eu sou munícipe, eu moro na cidade e querendo ou não, isso está beneficiando a cidade, porque são obras que realmente são necessárias e está sendo financiada com recurso particular ao invés de recurso público. Então, por mais que, do ponto de vista legal, jurídico, não poderia, o resultado final está sendo bacana para a cidade. Então, por isso que eu falo assim, eu estou numa posição, como técnico jurídico, não concordo pela forma como está sendo utilizado, aplicado. Técnico jurídico. Agora, como munícipe, poxa, estão saindo obras necessárias sem recurso público. Então, poxa, legal. É por isso que Acho eu fico... que é o equilíbrio, né? O equilíbrio de você manter o progresso, porque acho que todo mundo já deixou claro a posição com relação à verticalização. Sim, né? Acho que é unânime isso, né? A gente não quer dizer que não vai fazer nunca mais nenhum prédio. Não, depende da localização, depende das vistas cênicas, depende da infraestrutura do local, depende, né? Então, tudo tem... Ponderações, exatamente, né? Mas a gente tem essa questão da contrapartida, que às vezes a pessoa que está em casa não entende o termo contrapartida, por isso que eu perguntei. Legal. É um valor que o empreendedor dispõe para a prefeitura para trazer melhorias? Assim, grosseiramente falando, bem simplista, eu vou aprovar um empreendimento. Isso vai gerar um impacto naquele entorno. Então, o poder público ele pode falar, olha, você vai gerar um impacto, você tem que mitigar esse impacto. E aí, é que eu falo que a minha crítica, né, que está sendo utilizado de uma forma muito pesada. Que tem que ser mitigado, é evidente, mas eles estão extrapolando um pouquinho no valor da contrapartida. Mas ok, o ponto contrapartida eles condicionam a minha aprovação a eu executar uma obra externa em benefício do município. Tá, só para você que é estudante, está conhecendo essas palavras agora, vai pesquisar lá depois contrapartida, mitigação, lição de casa para você. Boa. Mas assim, como eu falei, é complicado porque eu fico numa balança aqui. Cara, né? É muito louco isso. Eu sempre falo isso como presidente de associação. E esse podcast não é da associação, tá, gente? Esse podcast é meu, da Adriana, mas como presidente... Às vezes a gente olha alguma coisa e fala assim, como Adriana eu entendo, mas como associação eu preciso, né, solicitar mais coisa. Ou, eu entendo porque a prefeitura exige, mas como profissional, pô, que saco, né? Porque me procuram muito pra falar, mas veio uma conta muito alta aqui, eu quero contribuir, eu acho legítimo, e muitos, pelo menos os empreendedores que eu trabalho, eles não vêm, não são aqueles caras que só vêm, faz terra arrasada e vaza, não. Eles querem desenvolver projetos... Valoriza o empreendimento. Valoriza. Né? Então, ele quer fazer uma obra, inclusive no entorno ali, bacana, que estão chegando com as contas que o cara está querendo ser sócio majoritário do empreendimento. Mas, enfim, fato contrapartidas que estão sendo impostas, como falei, tecnicamente jurídico, critico em partes, mas como munícipe, eu acho que as obras de fato são necessárias e não está sendo utilizado recurso público. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Quando a gente tem um loteamento
quais são... Aonde você tem que aprovar além da prefeitura? Porque tem mais, Não, né? Perfeito. Nossa, porque, excelente cara, pergunta. Tipo, tem a questão do meio ambiente. Excelente pergunta. Excelente. E vou fazer mais uma pergunta, já que você já me põe tudo. Em relação aos vazios urbanos, como que os novos empreendimentos ficam em relação a isso? Então, aonde eu aprovo... Onde eu aprovo em relação em quais órgãos eu aprovo. Perfeito. E onde eu aprovo em relação a localização deles no município. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi a segunda pergunta. A primeira tá perfeita, Tá, achei responde a primeira, excelente. então. A primeira é a seguinte, hoje você dá a entrada na prefeitura, vou fazer o passo a passo. Tá. Eu classifico como 4 grandes etapas. Olha lá. Ó, dando uma cereja aqui, hein, pro pessoal. Cereja do bolo do podcast de hoje. São 4 grandes etapas a serem supridas para você poder comercializar, aprovar o loteamento. A primeira delas é a certidão de diretriz e viabilidade do empreendimento, né? Que é você dá entrada na prefeitura, dá entrada no projeto urbanístico e uma série, dezenas de projetos complementares, terraplanagem, meio ambiente, elétrico, meu Deus, são infinidades mesmo de projetos complementares. Então, é feito essa análise municipal inicial, aí é emitida uma certidão de diretrizes, agora com a nova nomenclatura, certidão de conformidade de loteamento. Ou seja, a prefeitura, numa análise preliminar, falou que o empreendimento que você pretende implantar ali, com base no seu projeto urbanístico apresentado, faz sentido, atende à legislação do município. Primeira etapa. Com isso, o Poder Municipal dando essa chancela preliminar, você está habilitado a bater na porta do Estado, que hoje é um colegiado chamado GRAPROAB, né, que é um grupo de análise do Estado, que são compostos de várias pastas, né, CETESB, antigo da E, hoje SP Águas, Secretaria de Habitação e outros órgãos, né? Todos fazem parte do GRAPROAB? Do GRAPROAB. Tá. É um grande colegiado que todos eles têm voto. Então, após essa... todo mundo vota? Todos tem que ser unânime para você sair de lá do GRAPROAB. Então, o que acontece? Aprovou, como eu falei, ato 1, certidão de conformidade municipal. Vai para o GRAPROAB, que é um órgão estadual. Lá tem uma regrinha de aprovação também. Todas essas pastas dando sinal positivo, que isso leva alguns meses para acontecer, você está habilitado a voltar para o município para aprovação final. Então, 1, certidão de conformidade. 2, aprovação no GRAPROAB. GRAPROAB, que é o certificado de aprovação do GRAPROAB, voltou para aprovação final no município. Aprovação final no município, às vezes o GRAPROAB dá algum apontamento, então você precisa ajustar o projeto aqui. É muito difícil vir de lá sem qualquer tipo de exigência. Então, ajustou o projeto com base nos apontamentos feitos pelo GRAPROAB e vem para a aprovação final da prefeitura. Nessa aprovação final, tem lá onde é fixado as contrapartidas, o calcionamento de lotes, né? Porque toda obra a ser executada, você tem que ter uma garantia para o cara não deixar de cumprir essa obra e acabar caindo nessa conta do poder público. Então, é feito um calcionamento. Alguns lotes ficam de calção para quem? Para o município. Para o município, tá. Para garantir as obras que serão executadas lá. Entendi. Então, é nessa parte final aí, da aprovação final, é que são feitos o calcionamento, o certificado de... O contrato dessas contrapartidas a serem implantadas, né? E os ajustes finos aí do projeto. Então, certificado de conformidade, certificado de aprovação do GRAPROAB, aprovação final. Aí sai aprovou no cartório, aprovou na prefeitura, sai um alvará, né? Um alvará de licenciamento de loteamento. Com documentação em mãos, todo esse ciclo aí que eu falei, está habilitado a ir ao cartório de registro de imóveis para fazer o último ato, que é o registro do loteamento e, consequentemente, após o registro, saem as matrículas individualizadas de cada lote do empreendimento. E quando eu começo a... Vender e implantar fazer, a obra após... São 2 momentos. A venda, você só está autorizado após o registro. No cartório. No cartório. Tá. Entretanto, a obra de implantação,
você tem autorização após a expedição desse alvará de licenciamento de aprovação do empreendimento. Tá, então eu posso pôr o trator na rua com o documento da prefeitura. E eu posso vender depois após de o registro no na matriz. Registro de imóveis, exatamente. Beleza. Então são esses 4, só repassando aqui. Primeira aprovação inicial prefeitura, vamos simplificar a nomenclatura. Aprovação estadual no GRAPROAB, aprovação final município e registro de imóveis. Esses 4 grandes passos, após completado esse ciclo, você está habilitado a vender, a construir e fazer esse empreendimento que sou suspeito para falar. Eu sou suspeito, adoro, amo. A minha segunda pergunta foi assim, quando vai sair um novo loteamento, Sim. É verificado a localização dele em relação ao centro? Isso faz diferença, não faz? Eu posso fazer um loteamento onde eu quiser? Não, então, entendi agora. Entendeu? Perfeito. Porque daí, tipo assim, vai ficando um monte de loteamento longe e nenhum perto, e aí a gente tem toda a questão de infraestrutura. Sim. Veja, o que vai dizer, regra geral, se eu sou proprietário de área, eu tenho que respeitar o zoneamento daquela minha localidade. Então, eu pego lá a legislação do município, vejo que zoneamento que está classificado. Eu posso empreender? Qual o lote mínimo que eu tenho que respeitar? Ok. Pela quantidade de área que eu tenho, faz sentido empreender aqui. Aí começa todas essas etapas que eu estou mencionando. É óbvio que, aí eu vou te falar dessa atual administração, eles estão sendo muito rigorosos quando são áreas mais distantes, né? Porque, a bem da verdade, não aprovou nenhum, porque, como eu falei, tem aquele dispositivo que consta da lei, quando a área é mais distante, já inviabiliza de cara. O cara fala, não faz sentido, que só essa obra de interligação aqui já desestimula o cara de empreender, né? Mas não tem uma... Lógico que a prefeitura, no momento de fixar a contrapartida, se a área está um pouco mais distante, ela vai exigir muito mais do ponto de vista do viário, você tem que fazer uma pavimentação até o seu empreendimento, minimamente, tem que ver se tem ônibus ali, posto de saúde, escola, creche, tudo isso eles classificam. Se não for deficitário essa região, eles vão te exigir como contrapartida do empreendimento fazer esse tipo de equipamento, que isso sim é a contrapartida verdadeira e necessária. Olha, eu vou desenvolver uma região que ela é precária do ponto de vista de sistema público, né? Não tem uma creche próxima, não tem uma escola próxima. Olha, para você empreender, ok, você tem o direito, mas você tem que minimizar o impacto. E vamos considerar aí, vou fazer um empreendimento de 30 lotes. A gente sabe que isso vai gerar uma demanda ali para a escola, para a creche. Então, meu amigo, para você aprovar aqui, o poder público vai exigir que você faça uma escola. Entendeu? Tá. Isso eu acho perfeito. E é aí que está o mecanismo da contrapartida. Então, vai ter que ser observado o zoneamento. O zoneamento municipal... Se tiver numa área rural, por exemplo, não o lote pode. É 20 mil metros quadrados... Não pode, na verdade, loteamento. Importante sua pergunta, viu? Muito boa sua colocação. Eu tenho lá uma área rural de 60 mil, vou fazer um loteamento. Não, esquece. Primeiro, loteamento pré-requisito, premissa básica, estar no perímetro urbano do município. Não existe loteamento regular, né? Claro, a gente sabe que tem um monte de irregulares. A gente não vai conversar sobre isso hoje. Pelo amor de Deus, é outra pauta. Não pode, em absoluto, ser feito em área rural. Primeiro tem que estar, né? O município tem que classificar aquele perímetro como urbano, para aí sim você estar habilitado a pleitear um loteamento do modo correto, né? Então, se a prefeitura determinou ele como urbano, é porque ela já prevê que ali vai ter um crescimento, né, médio e longo prazo, exatamente. Né, alguma coisa assim. Senão ele seria rural. Exato. O rural é possível, fazer um ligeiro comentário aqui, é possível você fazer o parcelamento rural, né, que existe, mas não é um procedimento que aí nem é submetido à prefeitura, isso aí é tudo feito em cartório e tem que ser respeitado o módulo mínimo rural que aqui no estado. Eu já vi numa cidade próxima aqui, condomínio de áreas. Cada um tem 20 mil metros quadrados. Aí cada um tem 20 mil metros quadrados. Represas, assim é bem comum, tá? Umas represas da região aqui. Aí cada um tem 20 mil metros quadrados e aí tem um picadeiro no meio do condomínio. Um negócio bem bonito. A gente foi ver a construção outro dia. Mas assim, não é o caso de não é o caso de um loteamento. O loteamento ele tem outras características. É isso aí. A gente está encerrando o nosso tempo aqui, mas eu queria tirar uma última pergunta. Por favor.
Loteamento. Tá. Quando lotes. Tá? Vai 10 por 30, 20 por 50, sei lá. São lotes. Um loteamento são vários lotes. Exato. Quando a gente tem um loteamento fechado, um condomínio, acesso controlado, qual que é a diferença disso? Porque eu vou lá no condomínio X. É condomínio mesmo? Juridicamente falando. O termo todo mundo usa, tá? Sim. Todo mundo vai continuar falando condomínio. Mas você, que é um estudante, que é um profissional, que é da área... Tem que saber a diferença. Qual que é a diferença de um condomínio para um loteamento fechado, que agora nem é fechado, mas agora é acesso... Gourmetizaram ele. Exato. É acesso restrito, controlado. acesso controlado. Explica pra mim, por favor. Perfeito. Eu acredito que o público que assiste aqui, ele tem que saber essa distinção. Né? Primeiro de tudo, são institutos jurídicos completamente distintos um do outro. Um é por uma legislação, o outro por outra. Então, o loteamento, vamos começar pelo loteamento. Todo o sistema viário e as áreas públicas, o próprio nome já diz, né, que o sistema de lazer, a área verde, a área institucional, eles são públicos. Então, em tese, todos têm direito a acessar. Né? O empreendedor doa essa área para a prefeitura, é isso? Exatamente. Quando você aprova, naquele passo a passo que eu mencionei, quando você dá a entrada na prefeitura do projeto urbanístico, para você saber, não sei se o pessoal vai saber, o projeto urbanístico é o master plan, vou simplificar, do empreendimento. É o Google Maps. É tipo isso. Onde estão os lotes, as praças, as vias públicas, o sistema de lazer, áreas verdes, então é o desenhão do empreendimento. Então, quando é aprovado, os lotes saem a matrícula individualizada para cada lote e sai uma matrícula também, saibam senhores, tá? Para cada área pública. Então, sistema de lazer tem uma matrícula dele lá. Área adicional, matrícula dele. Área verde, matrícula dele. Rua, uma matrícula dele. E o proprietário dessa matrícula é o poder público. Registrou automaticamente essas áreas públicas, passam para o poder público municipal. Prefeitura sempre. Se é uma área pública, é de toda a cidade. Toda a cidade. O município. É claro que tem regras, né? Hoje a gente tem a figura do acesso controlado, que... Então, o empreendedor ele pode sim fazer lá a cancela, fazer o portal de identificação, mas ele jamais pode restringir o acesso. Ele pode exigir identificação, então a pessoa chega lá, se identifica. Uma vez identificada, ela pode ter acesso. Não pode ser... A gente sabe que isso não é bem assim, mas... Mas se eu estiver lá e se eu quiser chamar a polícia e falar, eu vou entrar... Tudo bem que eu vou entrar com o mocinho a moto do cara da segurança agarrado no meu carro, né? Olhando o que eu tô fazendo lá. Exatamente. Mas ele não pode me impedir de entrar. Não pode, em absoluto. A gente sabe que... Não sei se vale a pena tanto estresse, eu acho que não. Mas enfim... Mas pelo ponto de vista jurídico, poderia. Então, vamos lá. Loteamento, toda a área interna pública é pública, como o próprio nome já diz, então ele não pode impedir acesso. Diferentemente do condomínio, tá? O condomínio, tudo da portaria em diante é particular. E aí tem a área privativa, que é aí a unidade residencial lá, a casinha e tal, e a rua, ou a área pública que tenha lá uma piscina, área gourmet, tudo isso é uma... comum. É área comum. Na fração ideal, cada um daqueles proprietários vai ter uma fatiazinha daquela área comum. Então, ela é totalmente particular. Então, se é particular, o público não pode ter acesso, salvo situações excepcionais. Então, a diferença clara dos institutos, loteamento, toda a área interna é pública, com exceção dos lotes, né? Diferente do condomínio, que tudo ali da portaria em diante é área particular, portanto, não pode ter... Eles podem restringir o acesso, sim, porque é particular. Só para você entender a diferença. O asfalto do condomínio é o condomínio que tem que cuidar. O lixo do condomínio é ele que tem que tirar. Não vai entrar coleta pública de resíduos ali dentro do condomínio, porque ele é uma área particular. Exatamente. Tá? Agora, outra coisa que eu tenho bastante casos aqui no escritório, que você, como proprietário que vai comprar
um lote, precisa entender, pelo amor de Deus. Conjunto Vila, por exemplo, ele entra na modalidade de condomínio. Quando você compra, você não compra um lote. Você compra uma unidade imobiliária aprovada no cartório. Isso significa que quando você for construir, você tem que construir aquilo que está aprovado. Porque aí o que as pessoas compram achando que elas estão comprando um lote, elas não estão comprando uma área privativa. Exatamente. Tá? Uma fração ideal privativa. Aí ali dentro... Já foi aprovado um projeto. Aí volta naquele negócio do meu celular, posso fazer o que eu quiser, não pode nada, tá? Você vai fazer o que tá aprovado lá no cartório, e aí eu vou conseguir tirar pra você depois o habite, a CND, fazer a incorporação e tudo mais. Seja da instituição de condomínio. Desculpa, a instituição de condomínio e tudo mais. Agora, loteamento, dentro do lote você faz o que você quiser. Quando você compra uma fração ideal, uma unidade imobiliária dentro de um condomínio, você não faz o que você quiser. É isso. Quando a gente tem um condomínio vertical, é mais fácil das pessoas entenderem, porque ela não tem muito o que inventar. Exatamente, já tá fechado o perímetro porque ali. Tá ali, né? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Quando você compra uma área dentro de um condomínio horizontal, as pessoas confundem achando que é um loteamento e que elas vão poder fazer o que quiserem. Não podem, juridicamente. Vocês estão confundindo a vida de todo mundo. Porque precisa de anuência de 100% dos proprietários para fazer qualquer tipo de ajuste. Sabe o que eu fiz? Eu sei que tá acabando nosso tempo, mas eu vou compartilhar aqui um caso. Eu fiz... São 35 unidades. Meu amigo, pensa para colher a anuência de 100% dessas pessoas. Eu sei até onde é. Pois é. E detalhe, se a pessoa faz um financiamento bancário, inclusive a instituição bancária tem que anuir. Então, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas as pessoas fazem porque elas não entendem. Você quer ver um caso simples que as pessoas não entendem? Casa geminada, no mesmo lote, instituição de condomínio. É a mesma coisa que um condomínio grande, é a mesma coisa que um condomínio vertical. Perfeito. Você tem a sua... Não, eu comprei meio lote. Não comprou meio lote, porque se desse desdobro, o cara tinha desdobrado. Exatamente. Se ele não desdobrou, é porque daí ele instituiu o condomínio. Eu falo que é o golpe, né? Eu gosto de dizer. Não é golpe, tá? Mas é assim... Saber usar da legislação, da estratégia. É estratégia. Mas você não tem um meio lote. Você tem uma fração ideal daquele lote. Aí você vai estar sempre ali meio que junto com o seu vizinho. Hoje em dia, a gente até faz uns textos mais simpáticos. Exato. A pessoa dentro da área privativa, não muda o percentual e tal. É isso. Mas você não comprou um lote. É isso que precisa entender. A diferença de condomínio para acesso controlado. E aí tem um loteamento aberto que... Dos bairros normais, e aí bairro normal, né? regra geral, só a prefeitura, só respeita aí as diretrizes municipais, né, da legislação, né, porque no de acesso controlado tem ainda essa, além da legislação municipal, tem a regrinha imposta pelo loteador. Tem as associações. É isso. E aí tem que submeter o projeto na associação. Né? Mas aí hoje tá tudo muito concentrado, o Código de Obras trouxe tudo isso, né? Sim. Doutor Messias, uma pena já estar acabando, porque eu amo esse tema, amo essa matéria. Estava de verdade ansioso para poder participar aqui. Acompanho bastante vocês, um público seleto. E espero ter contribuído de alguma forma aqui. Foi maravilhoso. Tenho certeza que quem está em casa abriu a mente, né? E é muito legal isso, porque é o que eu sempre falo. As pessoas têm que entender que quando a gente tá nesse mundo da engenharia, a gente tem tantas possibilidades. Sem dúvida. Então, de repente, ela pode escolher trabalhar com loteamento, ela pode escolher trabalhar com infraestrutura de loteamento, ela pode escolher com os projetos complementares de loteamento. Exato. Eu acho que esses programas servem para abrir as possibilidades de quem tem casa. Porque você eu formei engenheiro, vou construir casa. Não necessariamente. Engenheiro civil, né? Porque tem elétrica, aqui em Atibaia também tem produção. Exato. E fora todas as outras. São 300 titulações de engenharia. Nossa, nem eu sabia dessa quantidade. Mas eu sei pelos loteamentos a quantidade de projetos que eu tenho que apresentar. Então... Só ali, pelo menos uns 25. Então, já são 25 profissionais. Exato. São 25 profissionais trabalhando numa implantação de loteamento, que é um trem que nem sabe se vai dar certo, né? Pois é, depende de tantas variáveis, tanto governo, depende... Não é nem só... Que é uma outra crítica que eu faço, para fechar aqui, essa questão da insegurança jurídica que o nosso país tem, né? Porque, poxa vida... No país, de maneira geral. De maneira geral, né? Não estou particularizando a Atibaia, não. Estou falando de maneira geral, porque... Vou dar um exemplo, um cliente comprou uma área milionária aí, uma área bem bacana, e aí teve uma mudança da lei e hoje o cara gastou quase 20 milhões aí na área e tá ali desesperado porque a legislação travou,
sabe? E ele fez a lição de casa. Ele comprou fazendo todas as pesquisas, diferente de muita gente que compra e vai na sorte. Não, ele fez a lição de casa, porque o investimento era muito alto. E aí houve uma mudança abrupta aí da lei. Ele está ali desesperado, tentando achar meios. Então, é uma crítica também. A gente vive, né, num país que essas alternâncias de governo acabam refletindo no nosso dia a dia, né? Então Mas como bons brasileiros, a gente levanta todo dia cedo, nunca. A gente trabalha, a gente faz o nosso melhor, a gente entrega o que é justo e correto. Procurem os bons profissionais também, isso é importantíssimo, né? Que tenham conhecimento. E a gente, né, vai porque o que não está no nosso controle, né? A gente tem só que fazer o nosso melhor para tentar melhorar e acordar todo dia e trabalhar. Não tem muito o que fazer, não. É verdade. Muito obrigada. Andrei, eu agradeço de coração, fiquei muito feliz de participar, você sabe, já tinha falado contigo, queria vir aqui, tenho acompanhado, vejo os temas, as pessoas que participam aqui, cada dia mais, são pessoas que engrandecem aí esse nosso mercado. Por mais que eu não esteja diretamente na engenharia, eu sou um co-irmão de vocês. Na minha área eu falo que eu dependo, vou além, eu dependo de vocês para aprovar os meus projetos, né? Porque tem, obviamente, o molho, a cancha jurídica, mas sem o engenheiro, sem o arquiteto fazendo lá o trabalho de campo, eu não conseguiria obter os meus resultados. Então eu falo que parceria aqui tá fechada, hein, turma? Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço.